Olá, amigos do canal Milton Roberto, quem vai querer saber? Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos e agradecer a audiência dos já inscritos e no final, a audiência de todos. Isso está ajudando o canal a crescer e mesmo que seja devagar, o importante é que ele está crescendo. Na entrada desse primeiro capítulo, eu quero dizer que foi utilizado em uma impressão, não diz aqui qual é o número da edição, mas o volume foi editado em 1966, essa versão aqui que eu estou usando. Eu comprei esse livro em 2015, terminei de ler em 2018. Título original, The Interrupted Journey, tradução de Vera Sarmento. É uma edição da editora Record, de 1966. Eu agora só vou voltar antes do quinto capítulo, porque vai ser necessário dar alguma explicação. Quero dizer também que, como o livro é de 1966, tem alguns detalhes das legendas que foram mantidos daquela impressão, tem outros que o meu costume já me fez botar na nova ortografia, mas ele basicamente é 99% literal o que está impresso no livro. Também quero dizer que, como eu falei na apresentação, tem erros de narração e erros de legendagem também. Cada uma dessas legendas passou por um filtro de pelo menos 3 vezes que eu filtrei. Mas mesmo assim passaram erros e é natural, é normal. Então, vamos lá para o primeiro capítulo. A Viagem Interrompida, capítulo 1. Setembro é o mês mais cruel das White Mountains. Os hotéis sombrios, vestígios da tradição vitoriana, ou estão fechados ou preparando-se para fechar. Os motéis e cabanas de pernoite acendem seus avisos de neon, indicando a existência de vagas apenas por algumas poucas horas, antes de seus donos desistirem e irem dormir cedo. As encostas de esquis de New Hampshire estão destituídas de neve e de esquiadores, as trilhas aparecendo como grandes talhos amarronzados ao lado dos teleféricos e bondinhos silenciosos. O êxodo do dia do trabalho varrera a maior parte do tráfego nas estradas. Muito poucos reboques de férias e caminhonetas de bagageiro no teto seguem vagando na direção de Boston ou das autoestradas de Nova York. O inverno já chegou nas enregeladas e agourentas encostas de Mount Washington, seu posto meteorológico do cume registrando as mais altas velocidades de vento jamais vistas em qualquer topo de montanha do mundo. Ursos e raposas vermelhas vagam livremente. Dentro de algumas semanas, os caçadores de paletó escarlate ou de luminosas jaquetas alaranjadas estarão nas trilhas, atentos aos gamos ou aos arrepiados galos silvestres, ou a qualquer caça legal à vista. Mais tarde, seguir-se-ão os esquiadores, as mentes alertas à neve ainda não assentada, pensando no rum quente e amanteigado, quando então trarão de volta o alegre estado de espírito das férias de verão. Mais uma vez, as White Mountains adquirirão nova vida. Foi no sombrio período de meados de setembro de 1961, 19 de setembro para ser exato, que Barney Hill e sua mulher Betty iniciaram sua viagem de volta, vindos da fronteira do Canadá, descendo pela rodovia federal número 3, passando através das White Mountains a caminho de casa em Portsmouth. Seria uma viagem noturna trazida por uma sensação de urgência. O rádio do Chevrolet Bel Air 1957 de capota dura deixava claro que um furacão subindo pela costa poderia desviar-se na direção de New Hampshire, um acontecimento que em anos anteriores havia desenraizado árvores e espalhado fios de alta tensão pelas estradas. Eles haviam deixado de trazer consigo dinheiro suficiente para cobrir todos os imprevistos de sua viagem de férias e seus fundos haviam minguado visivelmente enquanto dirigiam vagarosamente para Niagara Falls, e depois fizeram uma volta em círculo através de Montreal na direção de casa. Haviam passado pela alfândega da fronteira Estados Unidos-Canadá por volta das 9 horas daquela noite, seguindo tortuosamente ao longo do solitário topo do reino noroeste de Vermont, uma parte do estado que, segundo se diz, ameaçou separar-se não apenas de Vermont, mas também de todos os Estados Unidos. O tráfego era rarefeito. Outros poucos carros apareceram na estrada antes dos rios se aproximarem, meia hora mais tarde, das bem-vindas luzes de Colebrook, um antigo povoado de New Hampshire, fundado em 1770, jazendo à sombra de Mount Monadnock, logo depois do rio que separa aquele estado do de Vermont. As luzes da pequena cidade, embora fossem um alívio para as infindáveis curvas da estrada de pista dupla em que vinham viajando, eram poucas. Um brilho desolado partia das janelas de um restaurante único e, percebendo que esta poderia ser a última chance para obterem algum alimento revigorante durante todo o resto da viagem, resolveram voltar apesar de já terem passado por ele. O restaurante estava quase vazio. Alguns poucos adolescentes reuniam-se num canto distante.
Apenas uma mulher, a garçonete, pareceu demonstrar qualquer reação naquele calmo ambiente ao fato de Beth e Barney Hill formarem um casal misto. Barney, um descendente marcadamente atraente de um orgulhoso homem livre da Etiópia, cuja bisavó nascera durante a escravidão, mas fora criada na casa grande do dono da plantação, pois era sua própria filha. E Beth, cuja família comprara 3 áreas de terra em York, Maine, em 1637, apenas para ter uma parte retomada pelos índios. Não importando quanta atenção o casamento misto pudesse atrair em lugares públicos, não mais se sentiam tímidos por isso. A primeira atração sentida um pelo outro, que ainda persistia, nascera no intelecto e nos interesses mútuos. Juntos eles percorreram o estado de New Hampshire, falando pela causa dos direitos civis. Barney, antigo ativista político e agora o presidente legal de amparo da NAACP de Portsmouth, era também membro do quadro de aconselhamento estadual da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos e fazia parte da junta de diretores do programa de pobreza do condado de Rockingham. Tanto Barney quanto a mulher sentiam-se orgulhosos de exibir o prêmio que ele recebeu de Sargent Shriver por seu trabalho. Beth, assistente social do estado de New Hampshire, continua trabalhando, depois de 6 horas de expediente, como secretária assistente e coordenadora da comunidade para o NAACP e como encarregada dos negócios diplomáticos das Nações Unidas junto à Igreja Unitária Universalista, a qual pertencem em Portsmouth. Mas aquilo que deveria acontecer-lhes nesta noite de 19 de setembro de 1961 não tinha absolutamente nada a ver com seu bem-sucedido casamento interracial ou a sua dedicação ao progresso social. Nem havia o menor indício do que estava prestes a acontecer enquanto estavam sentados no balcão de fábrica do restaurante em Colebrook. Barney comendo um hambúrguer sem qualquer cerimônia e Beth uma fatia de bolo de chocolate em camadas. Não se demoraram muito no balcão, apenas o suficiente para um cigarro e uma xícara de café preto antes de continuarem a descer a rodovia Federal 3 a caminho de casa. A distância de Colebrook a Portsmouth é de 270 km e a rodovia 3 é incomumente suave e fácil de ser percorrida, apesar das profundas gargantas de montanhas que se tem de vencer. Mais para o sul, abaixo de Plymouth, aproximadamente 50 km de rodovia de 4 pistas, mas ainda agora convidam a velocidades seguras de até 110 km por hora. Nas outras estradas, Barney Hill gostava de dirigir entre 80 e 90, embora pudesse estar um pouco acima do limite permitido. O relógio sobre a porta do toalete do restaurante em Colebrook marcava 10h05 quando partiram naquela noite. Ao que parece, disse Barney a Beth enquanto entravam no carro, vamos estar em casa por volta de 2h30 ou 3 da manhã no máximo. Beth concordou. Ela confiava na capacidade de Barney ao volante, embora às vezes o repreendesse por correr demais. Era uma noite clara, com a lua quase cheia. As estrelas brilhavam intensamente, como aliás sempre acontece nas montanhas de New Hampshire numa noite sem nuvens, quando sua luz parece iluminar os topos dos picos com uma incandescência estranha. O carro seguia suavemente através do ar noturno, a estrada serpenteando sem dificuldades ao longo do terreno plano do mais elevado vale do rio Connecticut, um antigo território de índios e madeireiros, rico em histórias e lendas. Os 50 quilômetros ao sul de Northumberland, onde os patrulheiros de Rogers haviam feito seu encontro depois do saque a St. Francis, passou rapidamente. Beth, inveterada admiradora de paisagens, gozava da claridade da lua refletindo-se no vale e nas montanhas à distância, tanto em New Hampshire, a leste, como por sobre o rio em Vermont, no oeste. Delcy, a pequena e briguenta Basset Hound dos rios, estava em paz no assoalho junto ao banco dianteiro, aos pés de Beth. Passando através de Lancaster, uma aldeia com uma larga rua principal e belas casas antigas do período anterior à Revolução Americana, agora todas na escuridão nesta noite de setembro, a rodovia Federal 3 continua para o sul, enquanto o rio Connecticut faz uma curva para o oeste, a fim de ampliar as terras de New Hampshire e estreitar as de Vermont. Aqui o vale amplo e suave dá lugar a um caminho mais incerto através das montanhas, com os picos serrilhados da Pilot Range descritos luxuriantemente por um escritor como uma grande plataforma ondulada que faz truques fantásticos com a luz do sol e as sombras, e perto da hora do sol se pôr, assume os mais ternos tons de ametista escura. Agora não havia nenhuma luz solar ou cor de ametista, apenas a lua luminosa, muito brilhante e grande, e uma estrada de asfalto negro de 2 pistas parecendo totalmente deserta. À esquerda da lua, um pouco abaixo da mesma, havia uma estrela particularmente brilhante, talvez um planeta, pensou Beth Hill, por causa de seu brilho firme. Pouco ao sul de Lancaster, a hora exata ela não pôde se lembrar, Beth sentiu-se um pouco espantada ao notar que outra estrela ou planeta um pouco maior aparecera por cima da outra. Não estava ali, tinha certeza quando olhara antes. Contudo, o mais curioso era que o novo visitante celestial parecia claramente estar ficando maior e mais brilhante.
Por alguns momentos ela o observou sem nada dizer ao marido, enquanto ele cuidava de dirigir através das montanhas. Finalmente, ao notar que a estranha luz persistia, cutucou Barney, que diminuía um pouco a velocidade do carro para espiar pelo lado direito do para-brisa a fim de observá-la. Quando olhei pela primeira vez, declarou Barney e riu posteriormente, não me pareceu nada particularmente fora do normal, exceto em que fôramos afortunados o bastante de ver um satélite. Sem dúvida alguma, ele se desviara de seu curso e parecia estar seguindo a curvatura da Terra. Estava a uma enorme distância, o que o fazia assemelhar-se a uma estrela em movimento. Seguiram em frente, olhando frequentemente para o objeto brilhante, achando difícil dizer se a própria luz estava se movendo ou se o movimento do carro a fazia parecer mover-se. O objeto desaparecia por trás das árvores ou de um pico de montanhas e depois reaparecia de novo quando a obstrução era ultrapassada. Delcy, a cadela, começava a ficar um tanto inquieta e Betty observou que talvez devessem deixá-la dar uma volta e aproveitar a parada para ver melhor a tal luz. Barney, ávido observador de aviões que às vezes gostava de levar seus 2 filhos de um casamento anterior para observar Piper Cubs anfíbios pousar e decolar do lago Winnipesaukee, concordou e levou o carro para o acostamento onde havia visibilidade razoavelmente livre de obstruções. Havia árvore nas proximidades e Barney, às vezes dado a preocupações, mencionou que deviam ficar atentos aos ursos, uma possibilidade bastante plausível naquela parte do país. Betty, raramente se permitindo ficar preocupada ou transtornada à toa, riu da sugestão, afastando-a enquanto prendia a guia na coleira de Delcy e a fazia caminhar pelo lado da estrada. Neste momento, observou que a estrela, ou a luz, ou o que fosse que havia no céu de setembro, estava definitivamente em movimento. Quando Barney uniu-se a ela na estrada, passou a correia de Delcy às mãos do marido e voltou para o carro. Pegou no banco dianteiro um par de binóculos Crescent 7x50, trazido para observarem um cenário de férias, especialmente as cataratas do Niágara, que Betty nunca vira antes. Barney, notando que a luz no céu estava se movendo mesmo, agora convencia-se inteiramente de que era um satélite fora de curso. Betty levou o binóculo aos olhos e focalizou com cuidado. O que ambos estavam prestes a ver iria mudar o curso de suas vidas para sempre e, segundo dizem alguns observadores, mudaria o curso da história do mundo. A viagem de férias fora uma ideia espontânea partida de Barney. Havia já algum tempo então que fora designado para o turno noturno no Correio de Boston, onde trabalhava como assistente de despachos. Gostava do emprego, embora não apreciasse o horário de trabalho e a longa viagem até lá, de Portsmouth até Boston todas as noites, 100 quilômetros para cada lado. A viagem era especialmente exaustiva, não havendo trem ou ônibus disponível nas altas horas em que começava a trabalhar. Os rigores da viagem de ida e volta de 200 km por dia, julgava Barney, foram um instrumento que levara sua úlcera a piorar de um mal que o colocara em tratamento médico. Começou a pensar na viagem enquanto dirigia para o trabalho na noite de 14 de setembro de 1961. Betty tinha uma semana de férias se aproximando, das quais muito necessitava no seu emprego como assistente social infantil para o Estado, lidando com uma carga de problemas quase esmagadora de até 120 casos ao mesmo tempo. Com sorte, Barney poderia tirar parte de suas férias adiantadas e aliviar a pressão enquanto esperava o resultado de algumas radiografias de sua úlcera feitas recentemente por seu médico. Quanto mais pensava na ideia naquela noite no trabalho, mais ela o atraía. Crescia dentro dele enquanto efetuava sua rotina usual de trabalho, ficado parado à frente de cerca de 40 funcionários, separando correspondência, gritando números de código das cidades pequenas ou bairros da cidade de Boston. Os funcionários, por sua vez, iam colocando a correspondência nos escaninhos designados para uma correia de transporte, onde os manipuladores de correspondência davam andamento no processo, enquanto os cestos moviam-se para os elevadores a fim de serem despachados. Barney, com um QI de quase 140, poderia lidar com trabalhos mais complexos, mas, como tantos trabalhadores do serviço postal, achava que a frustração da rotina do trabalho era compensada pelas vantagens do serviço público. Além do mais, a estabilidade do emprego dava-lhe tempo amplo para seu trabalho a serviço da comunidade, o qual, achava ele, era ao mesmo tempo exigente e recompensador. Marcou um ponto no Correio de Boston às 7h30 da manhã seguinte e dirigiu para Portsmouth, gozando o desejo de fazer uma surpresa a Betty. Só a ideia de viajar já o relaxava. Embora as duras realidades do inverno de New Hampshire estivessem prestes a cair sobre eles, as estradas agora estariam livres e pouco movimentadas, o tráfego seria leve e ideal para uma viagem de lazer feita de carro. Planejaram a viagem naquela manhã sobre uma xícara de café quente, Betty tendo aceito de imediato a ideia. Mas o dinheiro para o passeio não estava no orçamento.
A maior pena de Barney era por seus 2 filhos não poderem viajar com eles, pois ambos haviam feito um ajuste agradável no segundo casamento, com a afeição mútua nascendo espontaneamente entre os meninos e Betty, fato que Barney extravagantemente atribuía à perícia de Betty na cozinha. O ajuste total para seu casamento interracial ocorrera com notável suavidade. Betty sentia-se orgulhosa de seu liberalismo, assim como se sentia de sua antiga linhagem da Nova Inglaterra. Na minha família, escreveu corretamente no tema, parece ser uma crença que o propósito da vida das pessoas é servir de ponte para o abismo entre o passado e o futuro. Por sobre esta ponte flui todo o passado, bom ou mau, para influenciar o futuro, e o futuro do mundo depende da individualidade e da força da ponte. Por toda a história de sua família, Betty faz questão de indicar muitos membros lutaram por causas pouco populares. O ramo Dow da família era Quaker em 1662 e todos foram atacados, surrados e tocados para fora de Salisbury, Massachusetts, suas propriedades sendo roubadas e seus lares queimados. Pouco antes da Guerra Civil, eram abolicionistas ativos e estavam com John Greenleaf Whittier quando suas prensas foram queimadas pela gente da cidade de Amesbury, no mesmo estado. O maior dia de minha vida, disse Betty certa vez, foi quando aprendi a ler. Meus dias de tédio estavam terminados. Ela foi uma aluna brilhante na escola de uma só sala que frequentou em Kingston, New Hampshire. Tendo apenas um professor para os 6 graus, ela foi capaz de ir adiante na sua própria velocidade. Pôde lembrar-se de ter explicado compridas divisões para alunos do 4º ano quando ela ainda estava no 3º e ganhou todos os concursos prêmios para soletrar, papéis dramáticos e estímulos que havia para serem distribuídos. Uma criança cheia de energia, às vezes importuna, trabalhava em projetos constantes para ganhar dinheiro, colhendo prímulas, morangos silvestres, framboesas e amoras e vendendo-as com bom lucro. Era tão voraz em suas leituras que a mãe costumava impor-lhe o limite de 1 livro por dia. Quando Betty estava com 11 anos, no pináculo da depressão, sua mãe jogou fora a tradição familiar a fim de trabalhar numa fábrica. No princípio era para ser uma medida temporária em meio expediente. O pai de Betty, o ganha-pão, ficara doente, as economias minguavam e a herança da mãe fora desfalcada. Entretanto, os organizadores dos sindicatos trabalhistas estavam se mudando para as pequenas cidades mineiras da Nova Inglaterra e sua mãe, uma dama da rígida aristocracia da Nova Inglaterra, sentiu-se extasiada. Ela ajudou a organizar e liderar greves e tornou-se um membro da diretoria executiva do sindicato. Betty orgulhava-se da mãe, vendo-a nas linhas de piquete, preocupada com a possibilidade de ataque por parte dos furadores de greve ou pela polícia. Nessa época, a mesa da família abundava não de comida, mas sim de discussões entre um tio que estava ajudando a organizar o Comitê de Organização Industrial de Lynn, um amigo da família, efetuando a mesma missão em Lawrence, e a mãe de Betty, que era estritamente da Federação Americana do Trabalho. Aquelas eram cenas excitantes para a jovem Betty, com as greves, as eleições e as comemorações. Seu pai, trabalhando para outro tio que possuía uma fábrica de sapatos, permanecia socialmente neutro. A experiência de Betty com pessoas de cor era limitada. Não havia muitas morando em New Hampshire, mas ainda muito nova ela vivera numa casa fronteira a um casal interracial e absorvera as observações de zombaria dos colegas de classe contra a mulher negra. Mais tarde, a mãe de Betty a impressionou dizendo que, embora algumas pessoas não gostassem de gente de cor, isto era errado, pois eles eram pessoas iguais a todas as outras. Se Betty ouvisse alguém falando contra eles, ela deveria defendê-los sem hesitar. Ela o fez. Quando Betty era estudante do 2º ano da Universidade de New Hampshire, para onde entrou em 1937, uma moça negra de Wilmington, Delaware, matriculou-se na universidade para a consternação tanto da administração como dos estudantes. No final da década de 30, a integração era um problema mesmo nas universidades do norte. Às vezes encontrava Anne sozinha no canto da sala de fumar e ignorada pelos outros alunos. Betty não dizia nada na época, mas fervia por dentro. Quando Anne ia sair, as outras moças sugeriam causticamente que ela devia voltar para o lugar de onde viera, e Betty reagia fortemente. Numa das tais ocasiões, quando Anne saía da sala de fumar, Betty caminhou até ela e, na frente das demais, pediu-lhe para ver seu quarto. Foi o início da aceitação para Anne, mas não depois de uma longa luta. Às vezes, Betty quase a impedia fisicamente de deixar a universidade. Ela lutava com a amiga a fim de impedi-la de fazer as malas. No final, Anne graduou-se com louvor, foi para Harvard e agora é professora membro do corpo docente de uma universidade do Sul. Embora as raízes do casamento de Betty Hill com Barney possam estar na atitude expressada por este incidente, seus problemas como casal interracial são mínimos. Barney às vezes demonstra preocupação sobre rejeição em lugares públicos, hotéis, restaurantes, reuniões, mas na sua vida social particular são populares, aceitos e quase demasiadamente ativos. A timidez inicial dissolveu-se depressa. Para mim não tem maior significação do que o fato de uma pessoa ter olhos azuis ou castanhos, disse Betty certa vez a uma amiga. Todo mundo quer nos conhecer, todo mundo quer nos convidar para muitos lugares,
Tivemos até de impor certos limites a nós mesmos, senão estaríamos indo daqui para ali por toda parte constantemente. O planejamento da viagem que iria causar um impacto tão profundo em suas vidas foi breve e despreocupado. A escassez de fundos imediatos foi parcialmente compensada pela ideia de Beth de pedir emprestada a um amigo uma geladeira para automóvel. Deste modo, a despesa com muitas refeições em restaurantes seria reduzida. Barney, ignorando momentaneamente a dieta para úlcera, bebeu um copo de suco de laranja, comeu 6 fatias de bacon e 2 ovos quentes enquanto planejava o trajeto da viagem em alguns mapas rodoviários obtidos num posto de gasolina. Iriam viajar com tempo, evitando as estradas mais movimentadas, fazendo uma breve visita às cataratas do Niágara, depois dariam a volta por Montreal e voltariam a Portsmouth. Enquanto Beth comprava alimentos, Barney tirou um cochilo para recuperar-se do trabalho noturno no correio de Boston. Terminaram a maior parte das arrumações da mala naquela tarde, encheram a geladeira do automóvel com comida e a colocaram no freezer. Por volta das 8 daquela noite estavam na cama com o despertador preparado para as 4 da manhã seguinte. Barney, já muito acostumado a acordar cedo, levantou-se primeiro, mas dentro de alguns momentos Beth estava coando o café e o processo de arrumação das últimas malas se iniciou. Enquanto enchia o porta-malas do carro, Barney afastou um saco de fertilizante de farinha de osso para um lado e arrumou a bagagem junto ao mesmo. Beth comprara o fertilizante para trabalhar com ele no jardim durante as férias. Tanto fazia deixá-lo na mala do carro enquanto retirá-lo. Mais tarde, iriam ver que esse material confortavelmente rústico iria criar uma série incomum de indagações e especulações. Era uma manhã clara e fria, típica de New Hampshire, quando seguiram adiante, anotando a quilometragem do carro num pedaço de papel qualquer, hábito enraizado por Barney apenas para perdê-lo mais tarde. Dirigiram pela rodovia 4 na direção de Concord, num estado de espírito festivo. Barney, ao volante, explodiu numa rouca versão de Oh, What a Beautiful Morning. Beth, que gostava de ouvir Barney cantar, sorria. Barney, que gostava de agradar a Beth, sorriu de volta. Não havia qualquer indício do que estava prestes a acontecer mais tarde. E nem poderia haver. Nenhum outro evento assim seria tão completamente documentado. O objeto que viram no céu perto da rodovia 3, 4 noites depois, ao sul de Lancaster, New Hampshire, continuava com seus movimentos imprevisíveis enquanto passaram através de Whitfield e da aldeia de Twin Mountain. Pararam por breves instantes por diversas vezes e agora Barney estava francamente intrigado. Sua única teoria alternativa, além daquela de um satélite, era a do objeto ser uma estrela, teoria que imediatamente colocou de lado, pois já haviam comprovado que estava em movimento, mudando de curso de maneira imprevisível. Numa das paradas, alguns quilômetros ao norte de Cannon Mountain, Beth lhe disse: Barney, se você ainda acha que aquilo é um satélite ou uma estrela, você está sendo absolutamente ridículo. De olhos nus, Barney podia dizer que ela estava certa. Agora estava bastante óbvio, não era um objeto celestial, disso tinha certeza. Cometemos um engano, Beth, admitiu. É um avião comercial, provavelmente a caminho do Canadá. Voltou ao carro e continuaram a seguir em frente. Beth, no lado do passageiro, mantinha o objeto à vista enquanto desciam a rodovia 3. Parecia-lhe que estava ficando maior e mais brilhante, e ela ficava mais intrigada e mais curiosa. Barney o observava de vez em quando através do para-brisa, mas estava mais preocupado com a ideia de que algum carro poderia surgir de repente e dobrar uma das agora frequentes curvas da estrada. Sua teoria de que era um avião comercial dirigindo-se para o Canadá aliviava seu aborrecimento com o fato de poder estar diante de algum fenômeno inexplicável. A estrada estava completamente deserta. Não viam um carro ou caminhão em qualquer direção há muitos quilômetros agora, o que os deixava sozinhos nas gargantas profundas tarde da noite. Alguns nativos do norte de New Hampshire preferem jamais dirigir através das estradas à noite devido a uma superstição e costume há muito arraigados. No inverno, um grupo informal conhecido como os Anjos Azuis patrulha a estrada em busca dos carros congelados ou enguiçados. É fácil demais congelar-se até a morte nessas longas faixas solitárias e os patrulheiros estaduais não podem realmente cobrir o amplo território com frequência suficiente. Barney, sua preocupação crescendo apesar das teorias reconfortantes, esperava logo encontrar uma patrulha rodoviária ou ao menos outro carro passando, o qual pudesse convencer a parar a fim de conferir suas observações. Por volta das 11 da noite, aproximavam-se da enorme e sombria silhueta de Cannon Mountain, erguendo-se escura a oeste à direita deles. Barney diminuiu a marcha do carro, aproximando-se de uma área de piqueniques que possuía ampla vista para o oeste e olhou de novo para a estranha luz em movimento. Espantado, notou que ela se desviava repentinamente de seu voo para o norte, girando para o oeste, depois completou a volta e retornou diretamente por sobre eles. Barney freou o carro de repente, entrando na área de piqueniques. Seja qual for o nome daquilo, Barney, disse Beth, não sei porque ainda está lá em cima e ainda está nos seguindo, e se o posso dizer, está vindo diretamente em nossa direção. Tem de ser um avião, disse Barney. Estavam parados na área de piqueniques agora, olhando para a luz ainda crescendo mais. Um avião comercial. Com uma rota maluca dessas, discordou Beth.
Bem, então é um Piper Cub. Isso é o que é, com alguns caçadores talvez perdidos. Não estamos na estação de caça, disse Betty quando Barney tomava-lhe o binóculo. E não estou ouvindo nenhum som. Barney também não ouvia, embora desejasse desesperadamente fazê-lo. Pode ser um helicóptero, disse Ernie olhando através do binóculo. Tinha certeza de que não era, mas tentava encontrar alguma espécie de explicação com sentido. O vento pode estar levando o som em outra direção. Não há vento algum, Barney. Não nesta noite, você sabe disso. Através do binóculo, Barney ainda distinguia uma forma, como a fuselagem de um avião, muito embora não pudesse ver nenhuma asa. Também parecia haver uma série de luzes piscantes ao longo da fuselagem, ou fosse o que fosse, em padrão alternado. Quando Betty pegou o binóculo, o objeto passou na frente da lua em silhueta. Parecia estar emitindo delgados raios de luzes de cores diferentes, girando em torno de um corpo que naquele momento parecia ter a forma de um charuto. Um momento antes dele alterar a velocidade de lenta para rápida, depois diminuiu de novo de marcha ao cruzar a face da lua. As luzes se acendiam persistentemente, vermelho, âmbar, verde e azul. Ela voltou-se para Barney pedindo-lhe para dar outra olhada. Tem de ser um avião, disse Barney. Talvez um avião militar, um avião de busca, talvez haja um avião perdido. Ele começava a se irritar com Betty agora, ou descontava nela sua irritação, pois Betty recusava-se a aceitar uma explicação natural. Certa vez, alguns anos antes, em 1957, a irmã de Betty e a família contaram que haviam visto claramente um objeto voador não identificado em Kingston, New Hampshire, onde moravam. Betty, que tinha plena confiança na irmã e em sua capacidade de observação, acreditava na história da visão. Barney nem acreditava e nem desacreditava. Era indiferente a todo o assunto, sentia pouco interesse pelo mesmo. Para falar a verdade, sentia-se ainda mais cético quanto a objetos voadores depois de ter ouvido a história da cunhada. Achava que Betty, pela primeira vez em 5 anos, estava prestes a trazer o assunto novamente à baila, mas ela não tocou nele. Ao lado dele, a cadelinha Basset Hound ganhia e encolhia-se. Betty passou o binóculo a Barney e levou Delcy para o carro, entrou e fechou a porta. Barney focalizou as lentes novamente no objeto, desejando de novo poder encontrar algum conforto no fato de comparar observações com algum motorista de passagem. Desejava, acima de tudo, ouvir um som, o pulsar de um avião a hélice ou o zumbir de um jato. Nada ouvia. Pela primeira vez, sentiu estar sendo observado, julgando que o objeto realmente estava se aproximando e tentava fazer um círculo ao redor deles. Se fosse um avião militar, pensava, não deveria fazer isso, e sua mente voltou a uma época, alguns anos antes, quando um avião a jato passara zunindo perto dele, ultrapassando a barreira do som, rompendo os ares com uma explosão. De volta ao carro, Barney mencionou a Betty que ele pensava que a aeronave os avistara e estava brincando com eles. Tentou não deixar Betty saber do seu medo, algo que não gostava de admitir para si mesmo. Dirigiram em direção a Cannon Mountain a não muito acima de 10 km por hora, avistando o objeto de quando em vez enquanto se movia de forma inesperada no céu. No alto da montanha, uma única luz que viam por muitos quilômetros agora cintilava como um facho, parecendo estar no alto de um teleférico parado e silencioso, ou talvez no restaurante de lá. Pararam de novo por um instante na base da montanha, enquanto o objeto repentinamente descrevia um arco por trás da silhueta escura e desaparecia. No mesmo instante, a luz no alto da montanha se apagou inexplicavelmente. Betty olhou para o relógio ao percebê-lo, desejando saber se o restaurante estava fechado. Não pôde enxergar o mostrador com clareza à luz do painel e não obteve leitura precisa. Se havia gente lá em cima, pensou, deveriam estar tendo uma visão excepcional do objeto. Enquanto o carro se movia junto à silhueta escurecida do velho da montanha, o objeto apareceu de novo, deslizando em silêncio com toda a calma paralela ao carro a oeste deles, do lado de Vermont. Ali havia mais árvores e era difícil manter o objeto à vista enquanto ele deslizava por trás delas. Mas estava ali, movendo-se com eles. Perto da entrada para The Flume, uma atração turística, eles pararam de novo, quase obtendo uma visão precisa e aguçada do mesmo, mas outra vez as árvores interferiram. Pouco além de The Flume, passaram por um pequeno motel, o primeiro sinal de vida que viam por muitos quilômetros. A arrumada hospedaria parecia confortadora, embora Betty, com os olhos movimentando-se alternadamente entre as curvas da estrada e o objeto no céu, mal o notasse. Betty percebeu um cartaz cintilando com uma aprovação da Associação dos Alcoólicos Anônimos e a luz numa única janela solitária. Um homem estava parado na soleira da porta de um dos chalés e Betty pensou em como seria fácil terminar com toda a situação naquele instante, simplesmente entrando no motel. Pensava naquilo, mas não disse nada a Barney. Sua curiosidade quanto ao objeto agora tornara-se arrebatadora e ela estava determinada a ver mais. Por essas alturas, Barney começava a irritá-la, tentando negar a existência do objeto.
Na verdade, ele o fazia. Estava ainda preocupado com o fato de outro carro poder estar vindo pela curva em frente enquanto tentava manter um olho no objeto que se movia em torno de si mesmo, quase diretamente à frente deles na estrada. Agora estava aparentemente a apenas algumas centenas de metros de altura e era imenso. Anteriormente, Beth julgara que estava girando. Agora estava parado e o padrão das luzes se alterara de clarões piscantes e multicoloridos para um brilho branco e firme. Apesar das vibrações do carro, ela levou o binóculo aos olhos e olhou de novo. Soltou uma exclamação rápida e involuntária, pois podia ver claramente uma fileira dupla de janelas. Sem o binóculo, parecera apenas uma faixa de luz. Agora ficara claro que isto era uma aeronave estruturada, de enormes dimensões, cujo tamanho exato não podia dizer por causa tanto da distância quanto da altitude, difícil de calcular com exatidão. Então, progressivamente, uma luz vermelha surgiu no lado esquerdo do objeto, seguida por outra similar no direito. Barney, disse ela, não sei por que você está tentando não olhar para isso. Pare o carro e olhe para lá. Já terá ido embora quando eu o fizer, disse Barney. Não estava de todo convencido disso. Barney, você tem de parar. Nunca viu algo igual em toda a sua vida. Ele olhou através do para-brisas e pôde vê-lo claramente agora, a não mais de 600 metros no ar, pensou, e aproximando-se mais. Uma curva para a esquerda na estrada fez o objeto passar então para a direita do carro, mas a distância permaneceu inalterada. Para a direita, não muito para o sul de Indian Head, onde outro histórico rosto de pedra supervisiona montanhas e vales, ele viu duas imitações de tendas indígenas comerciais no lugar de um empreendimento fechado conhecido como Natureland. Ali, centenas de crianças enxameiam com os pais durante visitas de verão. Naquele momento estava silencioso e com a aparência de um túmulo. Barney parou o carro quase no meio da estrada, esquecendo-se na excitação de qualquer problema com o tráfego na outra mão. Muito bem, dê-me o binóculo, pediu. Beth sentiu-se magoada com o tom. Ele falava como se estivesse disposto a fazer-lhe à vontade. Barney saltou, o motor ainda girando, e apoiou o braço na porta do carro. Por aquelas alturas, o objeto mergulhara na direção deles e pairava silenciosamente no ar a não mais que um curto quarteirão de distância, a não mais de 2 copas de árvores de altura. Estava inclinado num ângulo e sua forma inteira tornou-se aparente pela primeira vez, uma grande panqueca cintilante. Mas as vibrações do motor sacudiam-lhe o braço, perturbando-lhe a visão. Ele deu um passo para o lado do carro a fim de enxergar melhor. Está vendo? Está vendo? Perguntou Beth. Pela primeira vez, sua voz crescia de emoção. Barney, segundo admitiu francamente mais tarde, estava amedrontado, talvez principalmente porque era raro Beth se excitar, como também pela proximidade do objeto estranho e inteiramente silencioso, desafiando quase que por completo quaisquer leis da aerodinâmica. É só um avião ou algo assim, retrucou irritado. Muito bem, replicou Beth. É um avião. Mas você algum dia já viu um avião com 2 luzes vermelhas? Sempre achei que os aviões tinham uma luz vermelha e outra verde. Bem, não pude ainda enxergar direito, respondeu ele. O carro estava sacudindo o binóculo. Afastou-se alguns passos e olhou de novo. Ao fazê-lo, o enorme objeto, tão amplo em diâmetro como a distância entre 3 postes telefônicos ao longo da estrada, segundo Barney descreveu mais tarde, mergulhou num arco silencioso diretamente à frente deles na estrada a não mais de 30 metros dele. A dupla fileira de janelas agora era clara e óbvia. Barney estava totalmente tomado pelo medo, mas por um motivo que ainda não consegue explicar, encontrou-se movendo-se através da estrada do lado do motorista, caminhando na direção do campo e atravessando a estrada dirigiu-se diretamente à nave. Agora o disco estava tombando num ângulo em direção a ele. 2 projeções semelhantes a barbatanas ampliavam-se mais ainda em cada lado, cada uma com uma luz vermelha sobre si. As janelas curvavam-se ao redor da espaçonave, em torno do perímetro do disco espesso, semelhante a uma panqueca, cintilando com uma luz branca e forte. Ainda não havia qualquer som. Abalado, mas ainda encontrando um impulso irresistível para aproximar-se mais da espaçonave, continuou a atravessar o campo, chegando a 15 metros da mesma, quando a nave desceu para a altura de uma árvore alta. Ele não calculou seu tamanho em metros, exceto por saber que era tão grande ou ainda maior em diâmetro que o comprimento de um avião a jato comercial. No carro, Beth a princípio não percebeu que Barney se afastava dela. Estava pensando que aquele não era um lugar muito conveniente para se parar um carro no meio da rodovia, embora não houvesse quaisquer curvas nas proximidades. O carro não estava nem à esquerda e nem à direita, estava exatamente no meio da linha branca pontilhada da estrada. Ela ficaria observando, pensou, a fim de ver se algum farol apareceria na frente ou na retaguarda do carro, e pelo menos tiraria rapidamente o carro do caminho se alguma coisa surgisse na estrada. Ocupou-se daquilo por alguns momentos e depois repentinamente percebeu que Barney desaparecera na escuridão do campo. Instintivamente chamou por ele. Barney, gritou. Barney, seu maldito idiota, volte para cá. Se ele não aparecesse de volta num momento, iria atrás dele. Barney, o que há com você? Está me ouvindo? Não houve resposta e ela começou a deslizar pelo banco dianteiro na direção da porta aberta do lado do motorista do carro.
No campo, perto de uma barraca de legumes arruinada e uma única e retorcida macieira, Barney levou o binóculo aos olhos e então parou muito quieto. Atrás das janelas claramente estruturadas ele podia ver as figuras de pelo menos meia dúzia de seres vivos. Pareciam estar se apoiando contra as janelas transparentes enquanto a espaçonave inclinava-se na direção dele. Estavam ali como num só grupo, olhando diretamente para ele. Pôde observar vagamente que usavam uniformes. Betty, a agora quase 60 metros de distância, gritava com ele do carro, mas Barney não se recorda de tê-la ouvido. O binóculo parecia grudado a seus olhos. Então, a algum sinal invisível e inaudível, todos os membros da tripulação afastaram-se da janela, na direção de um grande painel alguns metros por trás da linha de janelas. Apenas um permaneceu ali, olhando para ele, aparentemente um líder. Pelo binóculo, Barney pôde ver membros atuando por entre a aparente tripulação no que parecia ser um painel de controle por trás das janelas da nave. Vagarosamente a nave desceu ainda mais baixo, alguns metros de cada vez. Enquanto as barbatanas trazendo as duas luzes vermelhas estendiam-se mais para os lados da nave, um apêndice foi baixado pelo lado inferior, talvez uma escada, ele não pôde ter certeza. Ajustou o foco do binóculo no único rosto que permaneceu na janela. Sua memória é confusa neste ponto. Por algum motivo inexplicável, sentiu-se certo de estar prestes a ser capturado. Tentou afastar as letras dos olhos, voltar-se, mas não conseguiu. Quando o foco tornou-se nítido, lembra-se de ter visto os olhos do único membro da tripulação que ainda o encarava. Barney jamais vira olhos assim antes. Com toda a sua energia, arrancou o binóculo do rosto e correu aos gritos pelo campo de volta para Betty e para o carro. Jogou o binóculo quase acertando em Betty, que acabava de se endireitar depois de deslizar para o lado dela do carro, quando o ouviu atravessar correndo a superfície dura da estrada. Barney estava à beira da histeria. Colocou o carro em primeira e partiu aos solavancos pela estrada, gritando que tinha certeza de que iam ser capturados. Mandou Betty olhar pela janela para ver aonde estava a nave. Ela desceu o vidro e olhou para fora. O objeto não estava à vista em parte alguma. Não pôde ver absolutamente nada. A estranha nave não aparecia à vista, mas nem sequer via as estrelas que há segundos atrás estavam tão brilhantes no céu. Barney continuava a gritar, tinha certeza de que ela estava por cima deles. Betty olhou de novo, mas tudo o que pôde ver foi a total escuridão. Olhou pela janela de trás, mas não viu nada, exceto as estrelas então visíveis através da janela. De repente, naquele instante, estranhos bips com som eletrônico foram ouvidos. O carro pareceu vibrar com eles. Eram em ritmo irregular. Bip, 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 parecendo vir da parte de trás do carro da direção do porta-malas. Que barulho foi esse? Perguntou Barney. Não sei, respondeu Betty. Ambos começaram a sentir uma estranha sensação de tonteira e formigamento tomar conta deles. Daquele momento em diante, uma espécie de névoa os envolveu. Algum tempo depois, quando não tinham certeza, o som de bips repetiu-se. Só estavam conscientes de que haviam escutado 2 pares de tais conjuntos daqueles sons eletrônicos, separados por um período de tempo do qual não faziam ideia nem daquilo que acontecera, nem de quanto tempo demorara. Enquanto o segundo conjunto de bips soava mais alto, os Hill recuperavam a consciência aos poucos. Ainda estavam no carro, e este se movia com Barney ao volante. Estavam em silêncio, entorpecidos e em estado de sonambulismo. No princípio, seguiram devagar, olhando para fora pela estrada a fim de descobrir aonde poderiam estar. Um cartaz lhes disse que se encontravam em algum lugar nas vizinhanças de Ashland, a 50 km ao sul da Indian Head, onde os inexplicáveis bips haviam soado pela primeira vez. Naqueles primeiros instantes de consciência, Betty recorda-se francamente de ter perguntado ao marido: "Agora você acredita em discos voadores?" E ele se lembra de ter respondido: "Não seja ridícula, claro que não." Mas nenhum dos dois pôde se lembrar de muitos detalhes, além desses, antes de terem dirigido até a nova estrada, a Rodovia Federal 93. Não muito tempo depois de terem entrado nessa estrada, Betty repentinamente acordou do estado de semiconsciência e apontou para um cartaz dizendo Concorde, 30 km. "É onde estamos, Barney", disse ela, "agora sabemos." Barney também se recorda de que sua mente clareou neste ponto. Ele nem sequer se lembra de ter se sentido perturbado ou preocupado com os 60 quilômetros entre Indian Head e Ashland, sobre os quais não parecia lembrar-se de nada. Dirigiram na direção de Concorde sem nada dizer. Decidiram, porém, que sua experiência em Indian Head fora tão estranha, tão inacreditável, que não a comentariam com ninguém. "Ninguém acreditaria nela de qualquer modo", disse Barney. "Eu mesmo acho difícil de acreditar." Betty assentiu. Perto de Concorde, procuraram um lugar onde tomar uma xícara de café, mas não havia nada aberto em parte alguma. Ainda sentindo-se grogues e sem vontade de conversar, seguiam adiante, agora virando para o leste e entrando na rodovia 4, atravessando o estado na direção do oceano e de Portsmouth. Pouco antes de Portsmouth, notaram que a aurora raiava no céu a leste. Enquanto dirigiam através das ruas da cidade adormecida, ninguém se mexia. Os pássaros já começavam a pipilar, contudo, e a luz do dia já era quase completa quando chegaram em casa.
Barney olhou para seu relógio, mas ele parara de funcionar, e pouco depois Beth olhou para o dela, também parado. Lá dentro, o relógio da cozinha mostrava que passava um pouco das 5. Chegamos em casa um pouco mais tarde do que esperávamos, comentou Barney. Beth levou Delcy na coleira para um passeio matinal enquanto Barney descarregava o carro. Os pássaros estavam num coro total agora, um pano de fundo para os pensamentos de Beth quanto à noite anterior ainda a perseguindo. Barney também estava pensativo. Pouco conversaram. Por um motivo que ela não podia precisar, Beth pediu-lhe para colocar a bagagem na varanda dos fundos ao invés de levá-la para dentro de casa. Ele assentiu e depois foi esvaziar o resto do carro. Ao pegar o binóculo, notou pela primeira vez algo incomum. A tira de couro que estivera ao redor de seu pescoço na noite anterior estava recente e claramente partida ao meio. De Concord para baixo, durante a viagem silenciosa, Barney e Beth haviam olhado para o céu a intervalos regulares, desejando saber se o estranho objeto iria aparecer de novo. Mesmo depois de terem entrado em casa, uma construção de madeira vermelha num pequeno lote em Portsmouth encontravam-se indo ocasionalmente às janelas para olhar o céu da manhã. Ambos sentiam uma estranha sensação pegajosa. Sentaram-se à mesa da cozinha para uma xícara de café, não antes de Barney ter entrado no banheiro para examinar seu baixo ventre, o qual, por um motivo que não podia explicar, o estava perturbando. Depois de 2 anos, ainda não podia se lembrar do que o levara a fazer isto. Depois de sair do banheiro, reviram o que havia acontecido e mais uma vez resolveram não conversar com ninguém sobre o assunto. A última parte da viagem era extremamente vaga e não conseguiam se lembrar praticamente de nada durante o trecho entre Indian Head e Ashland. Apenas algumas recordações fragmentadas de terem atravessado Plymouth, pouco ao norte da segunda série de Bips. Barney sentia-se perplexo e confuso quanto à ausência de som da nave. Tentava classificá-la como uma aeronave conhecida, apesar de seu aspecto inteiramente estranho e da sensação de algo de fora deste mundo que ela lhes transmitira. Lembravam-se de 2 séries distintas de bips. Contudo, o tempo decorrido entre elas os confundia. Beth, com a ajuda de uma xícara de café forte, conseguiu lembrar-se muito fracamente das coisas acontecidas logo depois de Indian Head. Podia recordar-se de ter visto um marco de estrada dividindo os municípios de Lincoln e North Woodstock, mas era uma impressão passageira, fragmentada. Podia lembrar-se de ter passado por uma loja na cidade de North Woodstock, novamente uma impressão isolada. Ambos lembravam-se muito fracamente de uma forma grande e luminosa, como a lua, parecendo estar tocando a estrada, apoiada numa extremidade sob alguns pinheiros. Beth, esforçando-se para se lembrar, achava que Barney fizera uma curva fechada para a esquerda, saindo da rodovia 3, mas não conseguiam, de modo algum, identificar aonde isto poderia ter acontecido. Quando viram o objeto em formato de lua, Barney lembra-se fracamente de ter dito a Beth: "Oh não, de novo não." Beth recordava-se de sua reação à negativa de Barney de que poderia ter sido um objeto voador não identificado. Ela pensou, Barney é assim mesmo, se alguma coisa o amedronta ou se não gosta dela, ele simplesmente diz a si mesmo que ela nunca existiu. Até certo ponto, Barney confessa que isso é verdade. Ambos estavam de acordo em que recuperaram a consciência ao ver o cartaz na rodovia Federal 93 indicando estarem a 30 quilômetros de Concord. Antes disso, uma outra recordação voltou-lhe à mente. Uma imagem difusa das ruas escurecidas de Plymouth, a aproximadamente 10 km ao norte de Ashland, onde a segunda série de bips aconteceu. Quando chegamos em casa, recordou-se Barney mais tarde, e Beth saltou para levar a cachorra para passear de coleira no quintal. Saltei do carro e comecei a retirar as coisas do mesmo. Beth disse que queria que eu jogasse fora a comida da geladeira e guardasse o resto das coisas do carro fora de casa. Mal podia esperar até entrar no banheiro, onde peguei um espelho e comecei a examinar meu corpo. E não sei porque naquela ocasião eu me sentia muito limpo, com uma sujeira diferente da que normalmente se acumula numa viagem. Um tanto pegajoso, e Beth e eu ambos fomos à janela e mais tarde abri a porta dos fundos e ambos olhamos para o céu. Aí entrei no quarto e olhei ao meu redor. Não posso descrever bem, mas era uma presença. Não que a presença estivesse ali conosco, mas algo muito estranho acontecera. Ambos caíram na cama imediatamente após um leve desjejum e seu sono não foi interrompido. Esperavam que o incidente desaparecesse logo de suas mentes e se transformasse apenas numa anedota interessante que algum dia poderiam contar a alguém. Não sabiam que iria afetar profundamente suas vidas por muitos anos ainda.